coloquei um tema para essa mensagem dessa noite. Mais importante que a sua opinião, mais importante que a minha opinião, mais importante que a nossa opinião, é termos base no que é autoridade na nossa vida. Você percebeu que você tem opiniões para todos os assuntos? Muitas vezes nem conhecendo o assunto, mas você emite uma opinião. Isso é comum. E no assunto que você emite opinião, você não tem base. Você faz menção, mas não tem domínio. Mas no mundo espiritual é um pouco mais profundo isso. Mais do que a minha opinião, eu tenho que ter base na autoridade que está na minha vida. Quem me possui? Quem habita em mim? Que palavra que o meu coração abriga? Que palavra que a minha boca expressa? Dentro desta palavra, você encontra Jesus pregando. E quando ele começa a pregar na sinagoga, um fato novo aconteceu. Não era comum, foi uma coisa praticamente inédita. Uma pessoa perturbada, ou melhor, possuída por espíritos malignos. E Jesus simplesmente continuou a ensinar. Porque o diabo não pode e não tem poder de quebrar a autoridade que está em nós. E não teve poder de assustar Jesus. E nem nesse impacto. É como se eu já vi isso, já presenciei muito isso. Já expulsei muito demônios. Eu venho do tempo desde os meus 18 anos, quando nós reunimos em campanha evangelística, fazia-se a oração, e era um povo que tinha vínculo com o mundo místico, caía 30 pessoas endemoniadas. E quando, aqui na igreja mesmo, muitas vezes, se surgir uma pessoa endemoniada naquele canto, a pessoa que está perto se assusta. Alguns têm até medo. Porque ela tem a opinião que Jesus é poderoso, que o Espírito Santo vive na vida dela, mas ela não tem base dentro para sustentar, ou para o espírito de ousadia agir. E quando Jesus começou a ensinar, era diferente dos escribas, que eram homens que tinham entendimento do Velho Testamento, das Escrituras. Eles ensinavam, mas eram palavras, era um sermão comum, não possuía a unção. E eles ficaram admirados. Que doutrina é essa? Que invenção nova é essa? Mas, infelizmente, eles não tinham discernimento do que era aquilo. Mas, felizmente, Jesus iniciou o seu ministério e o inferno começou a se agitar. Aquilo que não era comum passou a ser comum, de ver pessoas perturbadas, oprimidas e possuídas, como muitas que estão nesse mundo hoje. Muitas vezes você não sabe quem está perturbado, oprimido ou endemoniado. E muitas vezes a sua presença ali agita aquela pessoa. Se a mulher é ungida, se o homem é ungido, agita aquele camarada que está possuído. Você vê que há uma reação diferente. Só percebe, como diz a Bíblia de Coríntios, capítulo 14, discernimento do Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, aonde está o Espírito Santo, o demônio não pode estar. Aonde está a luz, as trevas não podem ficar. Que doutrina nova é essa? Que autoridade ele ensina? E imediatamente as coisas começaram a acontecer no mundo espiritual. A pessoa, o espírito imundo se manifestou no homem. E Jesus disse: cala-te. Mas ele quis dialogar. Porque Satanás, quando ele possui alguém, ele quer falar, ele quer
usar aquela pessoa. Mas para você ter entendimento, você que nasceu de novo, batizado no Espírito Santo, fala línguas estranhas, não vai possuir o demônio na sua vida mais. A não ser se você der lugar. Por isso que Paulo fala, não deis lugar a quem? Ao diabo. O que fala o apóstolo Tiago? Ele diz, sujeitai-vos a Deus. Cobertura. Quando tem sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como fala o apóstolo Pedro, capítulo 5, que o inimigo está ao nosso derredor para nos tragar. Então você sabe que o diabo não brinca, mas ele olha para mim e para você, ele sabe que nós temos uma revelação que nasceu dentro de nós, e ele treme, o inferno treme, e nós temos que basear a igreja num conhecimento que leva você a possuir uma libertação. Por isso que o conhecimento das Escrituras liberta. Você pode conhecer a Cristo, mas se você não tiver o conhecimento, o entendimento das Escrituras, você pode viver um bem-estar interior, mas você não sabe lidar com o inimigo. O conhecimento liberta. O conhecimento traz luz. Expondo a palavra, ela traz luz aos nossos olhos. Agora, é claro que o crente pode ser oprimido. Ele pode até ser perturbado, se ele deixar. Na mente, nas situações, ou aquilo que nós estamos falando. Vem um assunto, o medo vem, absorve o seu tempo, a sua mente, e você entra para um lugar muito difícil de sair, que é a depressão, que é o medo de perder, o medo de fracassar, o medo de morrer, o medo de não ser socorrido por Deus. Por que deixou entrar esses pensamentos na tua mente ou no teu coração, se o maior havia dentro? É claro que muitas vezes a gente sente aí um abatimento, mas você tem que se recuperar rápido, porque a Bíblia fala, o justo pode cair, mas Deus levanta. Ele não vai ficar prostrado. Para que com autoridade ele ensinava? Eles ficaram maravilhados. Por isso que muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho, tem pessoas que falam assim, você faz um casamento, você vai no velório, ou parabéns, que palavra bonita, faz o apelo. Não, Deus é muito bom. Não é palavras bonitas que a Bíblia tem. Ela tem palavras de poder. Que tem que estar em mim, que tem que estar em você. E as pessoas vão se maravilhar como se maravilharam de Cristo. E isto tem que ter o nosso entendimento. A sua opinião é muito boa, se ela estiver amparada na Bíblia. Mas se for no mundo natural, gera uma decadência. Se você quiser levar a sua vida espiritual dentro do seu braço forte, dentro da tua inteligência, ou da sua formação, ou dentro daquilo que você acha que já é superior, e você age com superioridade, e menospreza os detalhes. O que Jesus falou? Eu ocultei dos sábios e entendidos, e eu revelei aos meus pequeninos. O autossuficiente, coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração aí. O autossuficiente não ora. O autossuficiente, ele não é ensinável. O autossuficiente, ele acha que a doutrina é uma doutrina comum. Não, nós temos que se maravilhar todas as vezes que nós vamos ministrar. Porque quem liberta o endemoniado não é o Eli, é o nome de Jesus que nós usamos para fazer isso. E você tem a mesma autoridade. Teve um fato que uma irmã numa madrugada me ligou, o marido estava na casa de uma pessoa, pastor,
o demônio está aqui, e o senhor não vem aqui? Eu falei, eu não. Eu vou fazer o seguinte, põe a pessoa endemoniada pertinho do telefone. Vamos repreender o demônio, ele vai sair pela linha telefônica. E ele saiu. Sabe por quê? É o poder do nome poderoso de Jesus. Não tem dom. Tem muita gente nas igrejas, por aí, você tem o dom de expulsar o demônio. Não é dom de expulsar o demônio. O demônio se sujeita ao poder do nome de Jesus. Então, com qual doutrina que eles estavam se maravilhando? Aquilo que Jesus estava fazendo, porque ele estava ensinando o poder da palavra. E começou a mexer com os demônios. Irmãos, quando você é um porta-voz da palavra de Deus, na sua casa, fora, no seu trabalho, onde você anda, o diabo agita mesmo. Porque, mas eu estou sendo perseguido. O diabo também não chuta cachorro morto. Você tem que emprestar a tua boca. E você tem que fazer valer que há uma revelação poderosa na tua boca, no seu coração, no teu espírito, e que as pessoas ao olhar, ao ouvir você, fiquem impressionadas. Que maravilha que é aquela mulher falando de Jesus. Que maravilha aquele homem falando de Jesus. Que maravilha aquela criança falando de Jesus. A sua opinião, ela não é importante se você não estiver na base da palavra e na base da autoridade. Ok. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus estava falando em outras palavras. Vocês estão se maravilhando comigo? Porque os demônios se sujeitam? Vocês se lembram que Jesus falou para os discípulos? Mestre, no teu nome cura. Mestre, no teu nome os demônios se submetem. Mestre, que maravilha! Eu me sinto poderoso aqui, mestre. Eu disse, não nos alegremos por isso. Alegrai-vos, tenha reconhecimento, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso tem que fazer parte de uma maneira comum na nossa vida. A autoridade está na tua vida. Pastor, mas como que é para conviver com isso? Irmãos, você tem o dia inteiro. Eu sei que você pode ter aí um momento de escorregor. Você está debaixo do sangue de Jesus. Então, todo momento você tem autoridade. Aprenda a usar o nome de Jesus no momento certo. Mas eu quero falar sobre autoridade. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ora por mim. Tem pessoa que tem dificuldade de orar por ele. Ele vai orar por outro. Tem outros que conseguem orar mesmo por outras pessoas e ser um instrumento de cura, mas ele não consegue orar por ele. Ele tem vergonha. Ele se sente acusado por algum pecado passado. Opa, no passado nós ficamos livres. Ele fica muitas vezes pressionado por uma situação incoerente que ele tomou de atitude. Foi muito ácido. Brigou com a mulher, brigou com o marido, ou foi ácido com a situação. Tudo isso se resolve. O que você não pode é se submeter a um negativismo dentro de você e deixar a autoridade sair da tua vida. Ela está na tua vida. Não é por qualquer coisinha que vai sair de você. Não se esqueça que você está no campo do inimigo. Essa terra não está sob o nosso domínio. A Bíblia não é bem clara sobre isso? Salmo 115 fala assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra foi dada aos filhos dos homens. Só que os filhos dos homens em Adão entregou para Satanás. E hoje o príncipe desse mundo é Satanás. E ele veio para fazer o quê? João 10:10. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para fazer vida. Dar vida e vida em abundância. Agora, eu acho que está na hora de você se maravilhar do poder que habita em você. E você pode contribuir com esse poder. Você pode dar. Você pode participar da tua vida e da vida dos outros. Porque há poder na tua vida. Agora, mas ninguém pode dar aquilo que não crê, porque não tem.
Você sabe que tem muito crente que pode usar de tantas coisas da palavra. Ele tem, mas não usa. Ele usa, mas não crê. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque o Espírito Santo está em nós. E aquele momento tenebroso que chega de vez em quando da tristeza, alguma coisa, você tem que falar: olha, em nome de Jesus, o maior habita em mim. Eu mando essa tristeza embora. Porque o diabo quer fazer isso. Ele quer que você haja sem nenhum conhecimento. O maior inimigo, tanto meu como o seu, é você não ter conhecimento ou não praticar aquilo que conhece dentro da palavra. Eu sei que existe. Não estou falando aqui de perfeição, ninguém vai agir com perfeição. Mas você precisa se lembrar daquilo que Deus te prometeu. Tem certas coisas que Deus me prometeu quando eu era criança, eu não esqueço até hoje. Tem coisa que não aconteceu ainda. Eu falo: Deus, e aquele negocinho lá? Ele tem um compromisso comigo. Foi, falei, foi ele. Eu creio. Eu não pedi para ninguém profetizar isso para mim quando eu era criança. Cadê o meu? O quê? Não chegou ainda, porque você precisa um pouco mais. Porque muitas vezes, irmãos, tem certas coisas que Deus pode até dar para mim e para você. Mas tem certas coisas que o teu coração e a tua vida não está preparada para receber. Um dia eu corri atrás do Benerim, numa convenção. O Benerim jogava assim: todos recebam o Espírito Santo. Plateia de 10 mil pessoas. Quase as 10 mil caíam pelo poder de Deus em todo lugar. Eu fui atrás dele. Corri atrás dele e espreitei. Só aquelas palavrinhas pequenininhas, eu pus a mão no homem, parecia um defunto, gelado. E o homem estava operando nos dons do Espírito com tanta força. Eu vi uma pessoa com AIDS, ele levitar, saiu do chão, saiu pelo poder de Deus, eu fui atrás dele para me agiu. Não é nós, é o Espírito Santo. Que doutrina é essa? É a palavra. Por que nós devemos nos maravilhar? Porque os milagres, a Bíblia diz, vai seguir aqueles que creem. E é onde você vai começar a operar. Então você vai começar a distribuir. E quem tem, dá. De graça recebestes, de graças, dá. Mas grava isso, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então passa a ter, meu irmão, confiança, que você tem algo especial na tua vida e é para repartir, porque o inimigo quer que a nossa ignorância, as letras, você sabe que a gente pode até delirar na nossa própria sabedoria. Por isso que eu disse que autossuficiente é difícil de lidar com essas pessoas, porque muitos deles se tornam até céticos, não crê mais. Nós temos que agir com humildade, como disse Jesus. Eu revelei aos pequeninos. O Espírito Santo está em você. Eu vi agora, chegando agora, 8 bilhões de humanos na Terra. Deus escolheu você para habitar com o Espírito Santo dentro de você, para morar no céu, para fazer parte de uma igreja triunfante, uma igreja que tem uma doutrina que está na Bíblia, ela é Jesus. Que o nome dele é poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É este que habita em nós. A ousadia e a autoridade que os escribas se maravilhavam. A ousadia e a autoridade é aquela que paralisa o diabo. Coloque isso no seu coração, na tua mente, no teu espírito. O diabo, ele é paralisado por aquilo que nós temos dentro de nós. Não inveja, mas isso acontece também. Muitas vezes a pessoa fica paralisada por uma situação. Por isso que a Bíblia fala para o Eli, fala para você, para Maria, para os irmãos. Aquele que está em pé, ou aquele que julga estar em pé, uma outra tradução. Cuide-se.
para que não caia. Por quê? O território é do mundo. Ele quer tirar a nossa paz interior. Você percebeu que quando há um atrito em casa, marido ou mulher entristece, fica um clima ruim com o filho, clima ruim com o irmão, não é assim. É isso que o diabo quer. Ele é aquele que veio matar, roubar e destruir. Ele é aquele que quer quebrar a unidade da fé. A Bíblia fala uma só fé, um só amor, um só espírito. Mas ele veio para quebrar isso. Porque se ele quebrar a unidade, ela desaba o poder que Jesus quer operar. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia diz, Jesus diz, que a casa dividida, ela não subsiste. Então nós temos que parar de ficar contando problema e começar a se maravilhar pelo poder de Deus que habita em nós. A palavra que está escrita, a palavra que é a fonte do nosso vigor, da nossa força. Quantos estão aí no mundo que ouvem palavras, mas não entendem? É igual no tempo de Jesus, contava-se parábola para entendidos da religião e não entendiam. Sabe por quê? Está aí em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento para que eles ouçam e não entendam, e não creem. E aí fala o apóstolo, é para os que se perdem. Tem pessoas que querem viver uma vida de pecado do que uma vida deste porto seguro que nós temos. Parece realmente, muitas vezes, uma posição nossa de, podemos usar a palavra assim, de radicalismo, que nós somos cristãos. Não, essa palavra não deveria estar dentro desse contexto. Nós servimos a Jesus pela fé, por aquilo que Ele fez na nossa vida. A transformação, a vitalidade e a graça que Ele deu para a tua vida, para a tua família. E mesmo tendo um problema, eu, você, dentro de casa, dentro de qualquer circunstância, Ele sempre está estendendo a mão e dizendo, vem, não vai se afogar. Seja quem for. Vem, não vai se afogar. Tem muita gente que só prega com aquele sermão de Pedro andou sobre as águas e afundou. Puxa vida, quantos passos o senhor andou? Vai andar sobre as águas e você fica em pé. É? Agora, esse homem foi um homem de fé. Mas foi um homem que também precisou ser tratado por Deus. Será que eu ficaria na igreja onde estava Jesus pastoreando, dizendo para mim, você tem diabo, hein? Ele falou para Pedro, Pedro, lá atrás você foi usado pelo Espírito Santo, agora o diabo está te usando. Arreda-te de mim. Jesus falou isso para ele, mas Pedro ficou firme, porque ele precisava dessa correção. A gente até brinca muitas vezes dizendo, ninguém quer falar assim, ó, acabei de ser usado pelo demônio, ele ensina falando mal de alguém. A pessoa só fala o que Deus usou para falar bem, mas o que fala de mal. Então nós temos que aprender a palavra, que de uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Nós precisamos jogar uma água só, água doce. Por que você se maravilha quando alguém prega, o pastor prega, uma pessoa itinerante prega, parece que é o super-homem? Não somos. E ninguém é. É o poder do Espírito Santo. É a graça que move. Uns são pastores. Se for um evangelista para pastorear a igreja não termina. Se você põe um profeta para pastorear a igreja vai ter grandes problemas, porque o profeta não vai avisar. O pastor vem, sempre com carinho. Ele fala para a pessoa, você vai para o céu. E a pessoa que vai para o inferno, ele nunca vai. Ele vai ganhar essa pessoa para ir para o inferno. Esse é o lado do pastor. E os problemáticos dentro da vida da igreja, que tem os espinhos maiores, são pessoas que são salvas e precisam da cura. Esta é a maravilha da doutrina em Cristo, do ensinamento. Amar todos. Não
não liberar ninguém. E alguns, muitas vezes, não entendem isso. Fica em galho em galho. Aí o galho quebra, cai no chão e machuca. A nossa fé tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus. Amar a palavra. E eles se maravilharam. Então, essa autoridade, essa doutrina paralisa Satanás. O inimigo, ele vem apalpando a circunstância para saber qual a autoridade que está em você. Ou se você usa da autoridade. Ou você está capacitado para enfrentar. Esse é o combate da fé. Tem um problema. Você, ao invés de se levantar e sujeitar-vos a Deus, está debaixo de cobertura. Resistir ao diabo. Vem o problema, pastor. Tem pessoas que se desmoronam chorando, não conseguem conter as emoções. Irmãos, levanta, olha para cima. Ou quando precisa, vai para o chão, orando. Você pode orar de joelho, com a cabeça no pó, na cama, em pé, sentado. Não importa o que importa é o teu espírito curvado diante de Deus. Por que nós temos que se maravilhar daquilo que ensinamos, que é poder? Revela Jesus e revela uma autoridade que o mundo não tem. E muitos querem ficar pedindo força para o diabo. Pastor, nós vamos lá no terreiro, vamos lá ver se o negócio... Por que você vai confrontar uma coisa que não é necessária? O mundo já achou uma língua, ele opera em todas as formas. Opera na tua forma. A nossa forma é esta: boas novas, falar boas coisas de Cristo e levar salvação para as pessoas. Fugiu disso. Esses dias, eu estou com vontade de pregar um texto que chama Deus amou o mundo de tal maneira. Nós deveríamos saber de cor. E muitas vezes a pessoa não sabe nem esse texto da Bíblia, porque não está lendo. Eu falei aqui domingo que o desembargador do Supremo, ele baixou uma lei lá que vai começar a fiscalizar o crente que não vem na igreja e que não lê a Bíblia. Tem pessoa que acredita tudo isso. Meu irmão, isso tem que fazer parte da nossa vida. Os homens não podem nos avaliar. Quem vai nos avaliar é Deus. Agora, os homens podem nos olhar. Olhe para nós. Mesmo que você tenha algumas falhas, olhe para nós. Você está debaixo do sangue de Jesus. Deus está comigo, Deus está com você. Quem que disse que você não vai errar? Agora, ao contrário do que é verdadeiro, Deus não erra. Deus nos surpreende com boas notícias. A tua opinião e a minha muitas vezes atrapalham. Fica com a opinião e a palavra de Deus. Provérbios 16:1. Os homens fazem os seus planos, mas a resposta correta vem da boca de Deus. A autoridade é mais importante. E o inimigo quer saber se ela é legítima na tua vida. Pastor, você pode confidenciar comigo. Nós temos que compartilhar a oração. Orar para as coisas se resolverem. Ou você, na sua casa, destravar, se é uma situação familiar, a mulher pode se colocar no altar. Se é uma situação que é o marido. Ou se os dois não têm um consenso, muitas vezes há até uma vergonha da mulher orar perto do marido, e o marido orar perto da mulher, orar perto dos filhos. Sabe por que isso? É falta de hábito de orar. Qualquer um. Se você perder o hábito do exercício da oração, da palavra, isso nos constrange até. Por favor, faz uma oração agora. Eu não. O irmão, eu teria que ser uma coisa natural, uma coisa normal. Mas a autoridade leva o nosso adversário a obedecer ao nosso comando. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Satanás não pode com o comando que nós temos de autoridade. É o que está em Timóteo 1:8.
não recebestes espírito de covardia, mas recebeste ousadia, moderação e amor. É este princípio que tem que maravilhar os nossos olhos. Mas muitas vezes nós estamos na igreja já há alguns meses, alguns anos, ou muitos anos, e a gente passa a achar que é comum as ministrações. As ministrações não são comuns. Pregando a palavra de Deus, se eu não argumentasse nada, só lesse um capítulo, seria também autossuficiente. A própria Bíblia se explica. Eu não quero criar amuletos, autoajuda. Nós temos que depender do Espírito Santo. Eu preciso depender do Espírito Santo. E como que nós vamos lembrar isso? Memorizando a palavra no nosso coração. Porque quando você perde a unidade com o Espírito Santo que habita em você, você fica perdido. Há um sentimento como se você tivesse entristecido o Espírito Santo. Se isso ocorrer, imediatamente fala: Espírito Santo, eu te amo. Tu é meu amigo, eu quero andar contigo. Me perdoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você é Deus. Eu não vou pôr no confessionário. Isso não é o que é você e Deus. É você e Deus. É você falando para Deus aquilo que está te prendendo, porque a autoridade está em você. É claro que a Bíblia diz, em Tiago capítulo 5, tem hora que você precisa confessar o seu pecado uns aos outros. Mas não é contar isso na igreja, contar para as pessoas. É aquele que está sob a cobertura da tua vida. Se isto for necessário. Se não for, você é Deus. Porque uma das coisas que nós temos que entender, nós temos que falar com mulher séria, com homem sério, com jovem sério, que vai ser um instrumento para te abençoar, mas não para contar para outro o problema. Entendeu? Porque há uma autoridade na nossa vida de abençoar. E que maravilha que aconteceu! Deusinho orou por mim, eu fui curado. Glória a Deus! É isso que o Espírito Santo quer. Você orou, curou. Você orou, curou. Você orou, o problema foi embora. Veio uma vitalidade do Espírito na vida da pessoa. Isso é, não para nós nos orgulharmos, mas é saber que o dom que Ele colocou na nossa vida está em operação. É isso que nós precisamos. Que maravilha essa doutrina! Porque ela expulsou demônios. Ela falou em maravilhas de dizer que aquele que está prisioneiro vai ficar liberto. E eles ficaram maravilhados com isso. A unidade é a base da autoridade. Se você perder a unidade com o Espírito Santo, se você perder a unidade da cobertura da tua vida espiritual na igreja, isso é sério. E a igreja do presente século não considera isso. Porque a pessoa tem que entender que igreja não é um clube. Igreja é o corpo de Cristo. Ah, mas ninguém me ama. Ama, é só você vir na igreja. O pronto atendimento é quando você se apresenta. Recebe uma oração, se alegra, canta. Por que você canta, pastor? Porque é a hora mais gostosa que tem. É de adorar o Senhor. Eu abro o peito. Aí você fala assim, quando você está com uma bronca para resolver, eu canto, eu oro. Aí você fala assim, o que acontece? A tristeza vai embora, a alegria vem, o coração fica tranquilo. Um pouquinho que você fica na presença de Deus, você levanta, aliviado, aquele fardo é tirado, porque o Espírito Santo, a unção quebra o jugo, e você fica liberto. Porque Satanás, ele quer colocar minhoca na nossa cabeça. O inimigo quer saber o seguinte: se você tem autoridade, se você exerce autoridade, e se você é capaz de dizer,
para Satanás, para o demônio: Satanás, você não vai me atormentar à noite. Tem crente que à noite não dorme porque tem movimentos, qualquer barulhinho, até do gato de fora, ou uma pomba, barulhinho. Você viu pomba? A pessoa fica com medo. Ou muitas vezes pensa que a casa é assombrada. Nosso tempo a gente colocava muito parquete, né? Então, os anos passam, ele estrala. A pessoa tem gente em casa. A pessoa não desce, se é sobrado, não desce para a cozinha de jeito nenhum. Porque as pessoas, ela é sensível ao medo. Nós temos que andar liberto, irmão. Na graça de Deus. Uma coragem que vem de Deus, não para destruir ninguém, mas para você viver livre, tranquilo. O inimigo quer criar uma situação que alguns concordam e outros não. Dentro de casa, o marido concorda, a mulher não, e ninguém abre mão. Dentro da igreja, o líder fala: não, eu penso, eu acho que era assim. Se fosse assim, então você teria que ser um líder. Se você não é o líder, essa decisão não é sua. A quem ele chamou, ele capacitou. E a quem ele capacitou, ele ungiu. Você lembra aqui que Davi falava quando era sugestionado a matar Saul? Ele demorou 12 anos depois que foi ungido rei. Mata ele. Ele não tem perturbação só. Eu não me atrevo a colocar no ungido de Deus. E hoje, o ungido de Deus, eu não sei que tem o Espírito Santo. Todos nós. Não é só o pastor que é ungido de Deus. Não, ele é ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Você, mulher, é ungida de Deus. Por isso que nós temos que entrar para um evangelho que vai crescente da fé. Para que não haja deficiência da fé. Para você crer que a maravilha de Deus vai ser realizada através da sua vida. Eu vou terminando. Mateus 12, 22 a 25, eu quero ler. Você fala assim: mas por que não está acontecendo as coisas na minha casa? Por que não está acontecendo no meu ministério? Nada. Aqui está dizendo: se você está num sono espiritual, menos pior. Mas se você está em divisão do coração, é pior. Olha, Mateus 12, 22 a 25. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: ele não espere demônios senão pelo poder de Beelzebul. Estavam falando de Jesus que é o diabo, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino, toda casa, dividido contra si mesmo, ficará deserto. Toda cidade, ou toda casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Então, irmãos, nós temos que manter a unidade da fé dentro de casa. A mulher, se o marido não é crente, a mulher santifica o lar. Se o marido é crente, o marido santifica o lar. Se o filho não é crente, o casal você vai orar. Você tem a unidade com Deus para que o seu lar esteja mantido. Mas um lar, ou uma igreja, ou uma pessoa dividida, ela quebra a unidade do poder. A autoridade, ela vem pelo nome de Jesus. Eu volto a dizer: que tal, tanto eu como você, deixar de ter opiniões naturais, melhorar a nossa base de autoridade? Nós cantamos: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O poder do Espírito Santo está na minha vida, está na tua vida. É inegociável o que tem de poder, que a Bíblia fala. Eis colocam vasos de barro. Quem são? Nós somos santificados.
A excelência vem do poder de Deus. Ele coloca a essência em vasos de barro. Talvez por fora você é fraco, mas por dentro você é muito mais. A gente tem afirmado que é 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Agora, nós precisamos ter uma base melhor. Conhecimento liberta. Vamos se maravilhar por aquilo que Deus está fazendo na nossa casa. Vamos se maravilhar com aquilo que Deus está fazendo na igreja. Vamos se maravilhar que esse tempo não é de crise e nem de más notícias para nós. É um tempo de milagres. Vamos crer que o milagre, o sobrenatural, ele é predominante muito mais do que o que está acontecendo. Que veio os céus. Não foi isso? É céus na terra. E o momento da provação é no nome de Jesus, que todo principado não tem poder contra a minha vida. É no nome de Jesus que eu não permito Satanás entrar na minha casa. É no nome de Jesus que eu não permito ele lançar a doença na minha vida. É no nome de Jesus, porque você tem o poder do sangue de Jesus. O crente precisa se municiar de um armamento forte. A autoridade está no nome de quem você possui, que é o nome de Jesus. Vamos tomar cuidado com todo o pensamento que vem na nossa cabeça. A gente quer ter direito e a gente quer ter razões em tudo e opiniões. Vamos deixar permear a nossa vida na palavra de Deus.